De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também com a gente a Zelar, distribuidora de águas, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, Tiradentes 1268 em Marília. Olha, eu quero chamar a sua atenção, a gente está falando aqui hoje sobre câncer de mama. Se você ligou o televisor agora, ou se você acessou aí a sua rede social, está pelo Facebook acompanhando, compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Dr. Wellerson, médico mastologista, está aqui com a gente, falando um pouco sobre o câncer de mama, trazendo informações importantíssimas. E a gente foi para o intervalo falando um pouco dessa questão da hereditariedade, né? E a repercussão de um câncer de mama em casos como esse, com esse fator genético estando associado. E eu perguntava para o doutor, no caso desses genéticos, eles acabam sendo mais agressivos? Costumeiramente sim, né, doutor? Sim. Não é uma máxima, mas na grande maioria. Isso, perfeito, você definiu, né? A tendência, assim, o câncer de mama, a grande maioria, 90%, é o que a gente chama de câncer ductal, né? Ele está no ducto da mama. E os outros são os carcinomas lobulares, eventualmente tem sarcomas e tal, né? Agora, hoje, o que se evoluiu muito é o tal dos subtipos moleculares do câncer de mama, porque você havia, por exemplo, faixas etárias de pacientes com o mesmo tipo de tumor. Umas pacientes evoluíam muito bem e outras pacientes iam muito mal, com o mesmo tipo de tratamento, com a mesma abordagem cirúrgica, com a mesma equipe, o mesmo quimioterápico. E graças a Deus, isso de 30 anos para cá foi se pesquisando e hoje define-se 4 tipos principais de câncer, na verdade 5 tipos principais de câncer de mama. E geralmente, como você falou muito bem, não é uma máxima, mas geralmente as pessoas que têm mutação, quer dizer, existe um defeito genético familiar que vai passando, a tendência é que esses cânceres sejam dos mais agressivos, né? Do tipo histológico, a título de informação, seriam os tumores triplo negativos e os tumores HER2 positivo. São tumores que, por exemplo, até 2 anos atrás não havia um consenso em relação a se operava ou se fazia quimioterapia. Hoje é um consenso na literatura mundial que essas mulheres todas, elas devem ser submetidas à quimioterapia neoadjuvante, ou seja, fazer quimio antes de operar. Às vezes é difícil para aquela mulher estar com um diagnóstico, ela está querendo se ver livre. Doutor, pelo amor de Deus, tira isso logo. Você piora o prognóstico. Por isso a importância de você fazer o diagnóstico, o tratamento com o especialista, né? Porque muda o prognóstico. As pessoas esquecem que a coisa evolui, que hoje tem conhecimento molecular. Por exemplo, a gente tem um determinado subtipo de câncer de mama. Da última vez que eu estive aqui, a gente falou nisso, que é um exame que faz um perfil do genótipo do tumor para avaliar hoje se aquela mulher necessita ou não de quimioterapia. Isso é um negócio fantástico. Que, por exemplo, os tumores luminais, luminais A e luminais B, que são tumores teoricamente menos agressivos, de prognóstico melhor, quase 80% dessas mulheres não têm benefício nenhum de quimioterapia. E na maioria dos lugares por aí pelo mundo, infelizmente, essas mulheres estão sendo submetidas à quimioterapia à toa, porque não vai ter benefício nenhum. Então isso é uma evolução importante. Da mesma forma que esses tumores mais agressivos, que na maioria, né, esses tumores são hereditários, se eu operar, se eu fizer o tratamento cirúrgico inicial, eu vou prejudicar. A gente começa com químio, faz cirurgia e depois rádio. E o que você tem de novidade, doutor, em relação ao câncer? Nós temos alguma coisa, alguma promessa boa aí para o futuro? Ô Marco, essa questão, né, do Mama Print, que é esse exame de você já perceber, se precisa ou não da... Para você ter uma ideia, na minha casuística pessoal lá no consultório, eu tenho 57 pacientes que fizeram o Mama Print, só 9 foram para quimioterapia. Olha aí. E teoricamente... Você mandaria todos? Todas iriam para quimioterapia. Então isso é uma loucura. Agora, de muito legal, de novidade, acho que é importante, até vou te premiar com a notícia, você vai ficar feliz também. Diga lá. Recebemos ontem, né, uma notícia da Clínica Mayo, da Mayo Clinic, nos Estados Unidos. O pessoal lá, o grupo de pesquisadores, estão desenvolvendo uma vacina e provavelmente dentro de 8, 10 anos, mais ou menos a previsão em torno de 8 anos, será lançada em nível mundial vacina contra câncer de mama. Cara, essa é uma notícia maravilhosa. Primeira mão, TV Marília. Caramba, olha aí o nosso Conexão trazendo essa informação em primeira mão. Isso é para você realmente se alegrar, se animar aí, porque olha, uma vacina
para o câncer de mama. Câncer de mama. Maravilhoso. E no mês do Outubro Rosa, fantástico. Pois é, então. Isso, evidentemente, não são todos os subtipos, mas, por exemplo, esse subtipo que você me perguntou, que daquelas famílias, das famílias de mutação genética, né, quer dizer, os cânceres hereditários, que têm a tendência de ser os mais agressivos, que são os triplo negativos e o HER2. Descobriria. Provavelmente já estão descobrindo, mas assim, isso existe, lógico, um nível de pesquisa, que quando você faz pesquisa, você tem pesquisas, né, nível, né, são as fases. Sim. Né? Então, está ainda em fase inicial, depois você tem uma segunda fase, depois fase 3, né? Então, a fase 3 que você começa a testar clinicamente, essas pesquisas estão em fase 1 e fase 2, então você tem que pegar populações, fazer estudo, isso são dezenas de milhões de dólares, mas é uma promessa, é um dado muito importante, né, sendo desenvolvido nos Estados Unidos, e com a expectativa, com a perspectiva de dentro dos próximos 8 anos, serem lançados inicialmente para esses tipos mais agressivos, que vai ser um avanço sensacional. Então, quer dizer, mamografia não vai acabar, ultrassom não vai acabar, o autoexame não vai acabar. Lógico que em nível primeiro mundo eles fazem a questão do exame de imagem, porque o nível de cobertura é muito grande, mas somos, né, terceiro mundo, temos que procurar bater, divulgar a informação e melhorar, acabar com o desvio de dinheiro público e melhorar a acolhida, o atendimento da nossa população. Mas a coisa anda, a coisa evolui. Então, dentro em breve, provavelmente 10 anos, teremos no mercado, né, mundial vacina contra os subtipos moleculares mais agressivos de câncer de mama. E isso, se Deus quiser, é uma coisa fantástica. Fantástico, uma notícia maravilhosa. A gente agradece ao Dr. Wellerson por trazer a gente aí essa informação, né, nesse programa Conexão de hoje, falando sobre câncer de mama. Está aí uma excelente notícia. Motiva mais para você compartilhar aí esse programa pelo Facebook aí. Olha que boa notícia, daqui a 8 a 10 anos no máximo a gente vai poder ter essa vacina aí que certamente vai favorecer muita gente. E a gente sabe, né, do sofrimento que é o câncer de mama, as limitações, né, as sequelas que deixam, não só físicas, mas até mesmo emocionais, né, nas famílias, enfim. Isso é fantástico a gente saber dessa novidade. Agora, doutor, vamos falar, a gente está caminhando aí para o finalzinho já. É óbvio, você já disse aí dessa questão, às vezes não vai para a cirurgia primeiro vai para a quimio em alguns casos, conforme você mencionou, mas sempre que você tem um tumor ali, você vai ter uma indicação cirúrgica em algum momento, ou não? Sim, né? Sim, né? Tumor, você tem que retirar. Circulou há pouco, inclusive, assim, vários pacientes perguntaram a questão da crioterapia. Falou-se que foi o Bolsonaro que trouxe, que substitui cirurgia, quimioterapia, falou-se um monte. Essa questão é de saber, tá ok? Não fui eu não. Saber isso aí direito, tá ok? Mas assim, a crioterapia, o que é a crioterapia? É um tratamento por congelação. Já foi testado em próstata, em câncer de pâncreas, em fígado e agora está sendo testado em mama. Existe sim uma perspectiva, mas assim, são tumores muito iniciais, tumores provavelmente menores do que 6 milímetros, para pacientes idosas, para pacientes pós-menopausa tardia, quer dizer, mulheres de 65 anos para cima, né? Então tumores iniciais, os tumores de padrão luminal, quer dizer, os tumores menos agressivos. Então, assim, é uma senhora na pós-menopausa, em que a tendência dos tumores é serem realmente menos agressivos. Câncer de mama hereditário, qual que é a característica clínica principal? Acometer mulheres abaixo dos 40 anos. Porque não é para uma mulher de 30, 35, 40 anos. Hoje a gente tem paciente de 16, de 18, de 20 anos com câncer de mama. Então, o que muda é a precocidade do diagnóstico, né? Então, se você tiver essa questão está falando da questão do tratamento, né, da crioterapia, essa situação muito inicial, você pode realmente fazer uma frozen section, congelar aquela situação e realmente você substitui, acompanha. Mas os estudos mostram, por exemplo, para paciente mais jovem, tumor um pouco maior, mais da metade das amostras, eles faziam a sessão, daí um mês reoperavam aquelas mulheres. Mais da metade tinha tumor residual. Em que situação que não tinha? Nas mulheres muito idosas, tumores muito pequenininhos. Então, volta aquela questão da busca pelo diagnóstico precoce. Busca de diagnóstico precoce é mamografia e ultrassom. Não tem conversa. Lógico que você pensar em prevenção primária em relação a hábitos saudáveis de vida, qualidade de vida, atividade física, uma alimentação adequada, sem muita fritura, sem né, refrigerantes, e conservantes, adoçantes, cigarro, não tem dúvida disso que você está diminuindo. Isso é prevenção primária, né? Não tem dúvida. Mas, de novo, câncer de mama,
a grande maioria, mais de 70% dos casos, a gente não sabe quem vai ter. Então, julgamos tudo para a prevenção secundária, que é o rastreamento. É isso aí. Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final. Quero agradecer muito, Dr. Wellerson, mais uma vez, por gentilmente nos atender aqui, aceitar o nosso convite daqui no Conexão. É sempre uma alegria, uma honra. Espero que você não demore a voltar. Você é uma pessoa muito querida e a gente fica muito feliz com as informações sempre aqui passadas através aí do seu conhecimento. Obrigado, doutor, mais uma vez. Omar, obrigado a você, né? Eu que agradeço sempre. E estou às ordens suas, às ordens das suas telespectadores, dos seus telespectadores, às ordens da TV Marília. Eu acho que é importante, assim, como mensagem final, o Outubro Rosa tem muito de marketing, né, muito questão pessoal. A gente que vivencia isso, nós que somos profissionais responsáveis por isso, o Outubro Rosa é todo dia. É como o dia da criança, o dia do pai. O dia do pai é todo dia, o dia da criança é todo dia, o dia da mulher é todo dia. Temos de respeitá-las todos os dias. Então, mas fica a importância que eu acho que é um mês em que se divulga muito. Então, as mulheres têm a oportunidade de estar buscando, de estar vendo, né, na televisão, na mídia, na rádio, nos outdoors. E isso fica alguma coisa positiva. Chama atenção para o tema, Chama atenção. Então, parabéns a vocês que trabalham com a mídia por essa divulgação. Enfim, eu me coloco sempre às ordens e, óbvio, né, me fascina, eu gosto muito disso. Dr. Wellerson de Aguiar Miranda, o nosso entrevistado aqui no programa Conexão de hoje, muito obrigado pela presença. Se você ligou o televisor agora, perdeu o programa excepcional. Confira a reprise amanhã, logo cedo, 8 da manhã. Mas também você que está vendo pelo Facebook, compartilhe com mais e mais pessoas, porque tem informações riquíssimas nesse programa, vale a pena você divulgar. A gente fica por aqui sempre em nome de Unimed Marília, Oral Sim Implantes Dentários, Zelar Distribuidora de Água e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.